Graça e paz, prezado ouvinte, dando continuidade à nossa série de devocionais baseadas na carta de Paulo aos Colossenses. Chegamos agora no capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso de número 15, onde encontramos o apóstolo Paulo dando continuidade às orientações, às exortações, ao ensino àqueles irmãos e também a nós, de forma a permanecermos firmes na verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo fala assim, versículo 6 do capítulo 2: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de ações de graças ou de gratidão. Lembrando que este texto nós já trabalhamos, esses versículos 2 e 6, 6 e 7, perdão, nós já trabalhamos eles na introdução desta carta, quando o apóstolo Paulo chama a igreja para viver e praticar realmente Cristo Jesus, sendo edificadas na verdade, enraizadas nesta verdade, crescendo com uma fé prática nesta verdade. Só que agora o apóstolo Paulo, a partir do verso 8, traz uma orientação, uma exortação interessante. Ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da carne, da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu-a, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Prezado ouvinte, nesta parte da carta de Paulo, ele, após ter falado, como eu disse, e nós trabalhamos nossa primeira exposição, ele ter falado sobre o viver em Cristo, o permanecer firme em Cristo, o apóstolo Paulo de repente faz uma exortação enfática, chamando a atenção dos seus leitores. Ele diz: tenham cuidado que ninguém vos venha a raptar, a enredar, como diz na versão atualizada, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Ou seja, o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para o perigo que estava rondando a igreja de Colossos, que era justamente de falsos mestres. E ele não é contra a filosofia, que filosofia é uma ciência que busca a verdade, que busca conhecer, que busca realmente entender as coisas, mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de um ensino onde tais mestres falsos estavam tentando disseminar ali naquela comunidade ideias de que negavam a Jesus Cristo como Senhor, de que negavam o poder de Cristo Salvador, a sua obra eficaz, e se baseavam unicamente em tradições e conversas sem fundamentos que vinham passando de gerações em gerações por aí afora e que não tinham qualquer embasamento na verdade que é Jesus Cristo. Paulo fala que estas filosofias eram vãs e enganosas, que se fundamentavam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ou seja, eram coisas que realmente não tinham fundamentos em Cristo e que unicamente transmitiam conhecimentos ou falsos conhecimentos baseados em conversas sem qualquer alicerce da verdade.
gente que falavam coisas baseadas em princípios incoerentes, cheios de controvérsias, cheios de falsidades, que no seu ajuntar de tudo negavam enfaticamente o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Como falei na primeira exposição aqui, o que ameaçava a igreja de Colossos era o ensino desses falsos mestres que diziam que Jesus Cristo veio salvar o mundo, mas que na verdade não deu conta e acabou a sua obra não sendo suficiente. Então o homem teria que ter um novo conhecimento, vencer o espaço entre Deus e o Deus espiritual e o homem material através de conhecimentos esotéricos, através de filosofias estranhas, através de uma autobusca de si mesmo, de um esoterismo e tantas coisas assim. O apóstolo Paulo fala, não, para com isso. Não é por aí. Não são estas coisas que tentam pregar princípios elementares que não são elementares coisas nenhuma. São princípios vazios de qualquer fundamento. Não é isso. Porque o nosso conhecimento e a nossa sabedoria está em Cristo, onde nele habita corporalmente todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, diz o apóstolo Paulo no início do capítulo 2. E aqui o apóstolo Paulo está justamente alertando a igreja. E ele continua dizendo que somente em Jesus habita a plenitude da divindade, ou seja, ele está dizendo que Cristo se fez homem, e mesmo sendo homem, ele era perfeitamente Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, diz o apóstolo João no capítulo 1 do seu Evangelho. E o apóstolo Paulo fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós, agora estando nele, que é o cabeça, o Senhor da igreja, ele mostra também que esse Jesus é Senhor sobre até os principados e potestades, sobre todo o poder e autoridade que possa existir no mundo visível e invisível. Cristo é superior. Vou afirmar uma coisa aqui baseada em toda a Escritura que talvez lhe assuste, mas até mesmo Satanás não pode fazer nada se não for dado a ele permissão por Cristo Jesus. Ele é o Senhor do universo. Jesus é o Senhor do universo. Jesus é o Senhor que reina eternamente. E o apóstolo Paulo fala aqui que esse Jesus, esse Senhor, ele está acima de tudo. Aí o apóstolo Paulo usa uma expressão que aqueles falsos mestres gostavam de usar, porque esta doutrina falsa que estava surgindo em Colossenses ensinava uma mistura de ritos judaicos com conhecimentos esotéricos, com tradições esquisitas, e pregavam que tinham que até haver a circuncisão novamente, como era no Antigo Testamento, que era exigido de toda criança do sexo masculino, né, como uma forma de mostrar aliança com Deus. Mas Cristo veio para mostrar que isso não é mais necessário, porque uma nova perspectiva agora foi criada por Cristo Jesus, foi anunciada em Cristo Jesus. Mas eles falam o seguinte, Paulo fala o seguinte, que nele também foram circuncidados, não por uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. O que Paulo quis dizer? Ele quis aplicar agora esse contexto de que eu sou inserido na família de Deus, não mais baseado numa ordenança, não mais baseado numa cerimônia, não mais baseado num rito, mas unicamente na obra sacrificial e perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso fica bem claro quando ele afirma de que o apóstolo Paulo afirma que nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Lembra que Jesus se entregou na cruz do Calvário e morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida? E desta forma, quando Cristo fez isso, olha só que interessante, Deus os vivificou em Cristo Jesus e perdoou todas as nossas transgressões. E tudo que era contrário, tudo que era que apontava apenas para uma sombra do que viria de vir,
que eram as ordenanças do Antigo Testamento, tudo foi cumprido em Cristo. O apóstolo Paulo afirma em Romanos que o fim da lei é Cristo. Não é que Deus extinguiu a lei, mas que Cristo cumpriu plenamente a lei de Deus e todas as ordenanças, tudo que era necessário para perfeito sacrifício, para perfeita obra da redenção, Cristo cumpriu. E não temos que ter mais filosofias vãs e conhecimentos esotéricos esquisitos para chegar até Deus. Cristo veio até nós em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, ao se entregar, ele nos deu nele o único caminho para sermos transformados e vivificados pela sua obra redentora. Versículo 12 diz que isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e o batismo justamente simboliza isso, a nossa união com Cristo, onde o velho homem morreu e agora surge um novo homem. E fomos ressuscitados mediante a fé. Fé que temos em Cristo, no poder de Deus, ou seja, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Deus opera em nossa vida transformando todo o nosso ser. Antes, o apóstolo Paulo fala, nós estávamos mortos em pecados e nessas ordenanças, a circuncisão da nossa carne. Mas Deus os vivificou em Cristo e perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a dívida. Ele cumpriu todo o mandamento, cumpriu toda a lei, cumpriu todas as ordenanças. Agora não temos mais que ficar atrás de ordenanças, de rituais para tentarmos fazer alguma coisa que venhamos a mostrar que somos salvos. Não. Cristo fez tudo plenamente por nós, em nosso lugar. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que na obra da cruz, olha bem isso, na obra da cruz, Jesus Cristo humilhou os principados e potestades, triunfou deles. Ele tem uma versão, se não me engano, a versão atualizada, que diz, versículo 15, que ele, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que isso quer dizer, prezado ouvinte? Que a cruz do Calvário não foi uma derrota. Os gnósticos pregavam e anunciavam que Jesus veio salvar o mundo, mas acabou morrendo e fracassando, foi um azarado. E Paulo fala que não, a obra da cruz é o maior triunfo do universo, mostrando que Cristo venceu. A gente às vezes tem aquela figura romântica de achar que o diabo festejou com a cruz, é uma figura totalmente equivocada. Eu acredito, olhando para as Escrituras, naquilo que Deus nos revela nas Escrituras, que no momento da cruz o diabo gritou de agonia. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquela obra é eficaz. Podia parecer para nós, homens, um momento de terror, de dor, de derrota para Cristo Jesus. Podia parecer para nós, homens. Mas ali, perante todo o universo visível e invisível, Cristo estava consumando a obra perfeita da redenção, a salvação plena. E isto aí, meu irmão, isto aí expôs ao desprezo os principados e potestades, ou seja, colocou eles no devido lugar, dizendo: Cristo venceu. A obra redentora de Cristo foi cumprida. Todo o propósito redentor de Deus, revelado desde Gênesis até chegarmos aqui, foi cumprido em Cristo Jesus. A cruz não é símbolo de derrota, pelo contrário, é um símbolo, mais do que um símbolo, é uma demonstração histórica, é uma demonstração clara da vitória de Deus em Cristo na obra da redenção, onde Cristo perdoou todos os nossos pecados, cancelou a dívida, pagou o preço e nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo quis mostrar isso para aquela igreja e quer mostrar isso para todos nós, prezado ouvinte. Que você, ao ler este texto, possa entender que nós não precisamos de conhecimentos esotéricos, de
tradições, de rituais, de disse que disse, de cerimônias para agradar a Deus ou seja lá quem for. A única coisa que precisamos é de Cristo Jesus, de crermos na obra perfeita de Cristo. E não é mais obras de circuncisão humana, não é mais rituais humanos, não é mais nada disso, mas unicamente a obra redentora de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário cumpriu plenamente os desígnios de Deus. Por isso ele afirmou, eu já disse aqui, ele afirmou em João, fala isso, está consumado, em grego tetelestai, quer dizer está consumado, a obra foi completa. E isso expôs ao desprezo os principados e potestades. Cristo venceu. Somos mais que vencedores com Ele. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem do apóstolo Paulo para nós aqui nesta manhã e não precisamos de mais nada a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e possamos continuar firmes nesta verdade, não nos deixando enganar por ninguém que vem com lábia, que vem com conversação fiada, com distorções da palavra, com equívocos, com tirar palavras fora do contexto. Não precisamos voltar a viver as ordenanças antigas porque Cristo já cumpriu. Precisamos viver Cristo. E em Cristo somos mais que vencedores. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.